Continuado, onde paramos Kana-san, gritou em alta voz que o armazém era uma armadilha, preparada pela organização para capturá-las. E a Saori é a arma que será usada para capturá-las. Murakami perguntou surpreso o que era a organização e por que essa tal que capturá-las. Kaname ela respondeu que a organização as criou como uma arma, a serem usadas por fins desconhecidos essa tal Saori. A garota escondeu que, entre as magas existe um ranking de força. A maga conhecida como Saori possui a qualificação mais alta. Ela é aquilo que a organização qualificar como a arma perfeita, já que ela possui duas habilidades. E eu e a Kuroana somos a categoria mais baixa, classe B, por isso nós seríamos decatadas pela organização. Se não fosse aquele acidente com a carga, nós aproveitamos e fugimos da organização. Saori dominar duas habilidades, uma delas é a telecine, com ela cortar qualquer coisa num raio de 6 metros, se ela ver vocês de morte na certa, mas Murakami respondeu que elas não tinham escolha, elas só têm um dia de vida, e matar ou morrer. Ainda tinha a possibilidade deles tirados os remédios do armazém. Kana falou que as suas visões geralmente não erram na previsão, e toda vez que há visões errar ela tem uma nova visão. A cena avançar vemos Murakami e Kuroana no trem do vagão, indo em direção ao laboratório onde estava o armazém. Kuroana deu uma carta para o rapaz, falado para ele não abrir a carta só quando for a hora certa. De repente a cena avançar vemos Kuroana e Murakami no laboratório. Os dois estavam vendo as plantas do galpão que conseguiram com a Kaname. Kuroana falou para o rapaz que seria ela a distraída Saori. Murakami ficaria responsável por procurar o medicamento. A cena avançar vemos Kuroana entrando no laboratório pela frente. De repente vemos a tal Saori esperando o ar no lugar no maior clima de terror. Saori falou para ela isso seria suicídio para ela, já que a diferença de força era gritante. De repente vemos Murakami entrando no laboratório pela porta dos fundos. O garoto estava lembrando das instruções da Kana-san que para derrota uma maga seria necessária apertar o botão de trás do pescoço. São no total 3. O primeiro, deixar a maga sem movimentos outro deixar sem usar magia por um dia, e o último aparentemente elas não saber o que é. A função do rapaz surpreende a Saori apertar o segundo botão, tarefa muito difícil. O rapaz abriu a carta que a Kuroana o tinha dado. A carta falava que a Saori era demais para eles, era para Murakami pegar os medicamentos e fugir, e era para ele dar um medicamento para Kaname, a sua amiga Kana-san. Adeus Murakami. O rapaz se desmanchou de lágrimas. Murakami não aceitou isso e foi em direção da Kuroana. A lutar entre Kuroana e Saori era algo insano, por mais que Kuroana fosse ótima em desviar dos ataques, Saori estava em plena vantagem na luta. Ela conseguia cortar com perfeição os seus alvos. Saori falou para Kuroana que se ela lutasse a sério até tinha chance de vitória. Mas diferente dela, ela tinha uma assassina nata e não tinha remorso em matar ninguém. Quando de repente vemos Murakami escondido em meio aos containers, ele foi em direção de Kuroana. Quando percebeu que ela pretendia se sacrificar, ele olhou a Kuroana e viu a pinta de Kuroneko em Kurana. Ele descobriu que a sua amiga estava viva. Mas como? Ela não se lembra. Foi quando ele lembrou de que Kana-san falou para ele que toda vez que Kuroana usar as suas habilidades, ela perderá algo importante para ela. E assim ele se emociona vermos Murakami se desmarcha em lágrimas. De repente Saori matar Kuroana em uma cena aterrorizante. O rapaz ficar horrorizado. Como tudo aparentava perdido, e o rapaz se lembrou que ainda tinha esperança. Ele se lembrou da segunda habilidade de Saori, a rebobinar o tempo. O rapaz golpeou a Saori no coração de superar a forçou a rebobinar o tempo, em alguns segundos. Antes dela se empalada por Murakami. Mas quando ela fez isso, o seu colar disparou, e ela não podia usar magia Game Over para ela. E ela foi derrotada e amarrada por Murakami. Murakami sem perguntou o que aconteceu. Ele se tinha esquecido de algo, enquanto olhava para Kuroana. Saori falou que era o fim para ela, já que ela iria se morta por eles. Murakami e Kuroana falaram para Saori que ela poderia fugir com eles. E claro que eles falavam em código com ela, já que tinha uma probabilidade deles estarem ouvidos pelo colar. Ela resolveu, ela tinha ainda uma última possibilidade de sucesso.
Assim que Kurohana e Murakami soltassem ela, iria matar Kurohana e Murakami. Mas antes mesmo que ela fosse solta, o seu colar foi acionado e ela foi morta. O seu corpo foi derretendo no maior clima de terror. Murakami e Kurohana ficaram horrorizados com a cena. Quando de repente ele viram um parasita saído do colar de Saori. Esse parasita estava tentando voltar para o colar. O que seria esse parasita? Algum tipo de alien?